Boa tarde. Nesta quarta-feira, 27 de março, celebra-se o Dia da Mulher Cabo-Verdiana, uma data para refletir sobre a situação da mulher em Cabo Verde. E por esses dias, muitos são os casos de violência contra as mulheres vindo a público. No último fim de semana, um assassinato de uma jovem no interior de Santiago, concretamente em Gil Bispo, em Santa Catarina, reacendeu o debate sobre feminicídio. O caso traz um alerta sobre a frequente morte de mulheres causadas por ex-cônjuges que não se conformam com o fim do relacionamento. Hoje, aqui no programa Sociedade Aberta, queremos observar lá para dentro de casa e também para a escola, para refletir um pouco sobre como educar para prevenir casos de VBG. Estamos a receber a psicóloga Lenisa Soares, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Muito boa tarde. Também conosco nós temos o professor Alcindo Moreno. Boa tarde. Boa tarde, Adair. Boa tarde a todos que nos assistem em casa. E você também que está conosco, já sabe, vai poder participar. É só ligar para 594 9714. 594 9714. Dê um toque para este número, a nossa produtora retorna a ligação. Também ao longo deste programa vamos ter a participação da psicóloga Sónia Almeida, a partir da Ilha do Sal. Ela que vai também emitir a sua opinião sobre como educar para prevenir casos de VBG. Pode também procurar-nos nas redes sociais, concretamente em Facebook, e deixar os seus comentários. Hoje o nosso tema é prevenir para educar, ou melhor, educar para prevenir casos de VBG. E você também pode participar, é só ligar para 594 9714, 594 9714. Vamos então para a nossa roda de conversa. Começo por si, Lenisa Soares, enquanto psicóloga, também é referenda da Igreja do Nazareno, é mãe, é encarregada de educação também, portanto os dois também são encarregados de educação. Ou seja, eu gostaria de saber como é que a educação em casa se é crucial para prevenir casos de VBG. Aquela educação que é dada de casa, porque às vezes nós falamos de educação, as pessoas começam a pensar logo na escola. A educação vem de casa. Com certeza. É claro que os primeiros passos da educação devem acontecer em casa. E falando aqui de prevenir, a educação para prevenir a VBG, a questão da educação em casa é fundamental, porque é o lugar onde nós temos as nossas primeiras experiências, que nós fazemos as nossas primeiras observações e, acima de tudo, quando se fala de educar em casa, nós estamos a falar da parte dos valores, que é a primeira base que nós precisamos para ter a consciência do valor do outro, o respeito pela vida, a noção e a consciência dos limites. E eu vejo o valor desta educação, começando em casa, é exatamente essa questão dos limites, saber até onde devemos ir, até onde podemos ir e para poder combater este problema da VBG que cada vez mais tem se elevado na nossa sociedade. Em casa, sem dúvida, é o primeiro lugar e continuará a ser o principal espaço e contexto da educação para prevenir a VBG. Alcindo Moreno, quando se fala de educação em casa, que é importante, ela falou aqui na necessidade de relacionamento, eu pergunto-lhe como é que o relacionamento, que quando é saudável, né, em casa há espaço para uma comunicação aberta, há respeito mútuo, como é que isto influencia numa boa educação em formar uma boa pessoa para também evitar casos de VBG que nós temos na nossa sociedade? Já se dizia, não é? A educação vem de casa, a educação é do berço. E essa, a sua força, o relacionamento saudável serve mais como um espelho. A criança, eu acho que uma criança acaba por aprender mais com os nossos atos do que com o que nós falamos. Então, se tem pais com um relacionamento saudável, onde não há... Onde há respeito, né? Há respeito, há liberdade, cada um... Portanto, quando assim é, a criança vai crescendo tendo isso como exemplo. E é isso que a criança vai praticar, é isso que a criança vai levar lá para fora. A psicóloga já dizia
que a importância dessa educação, que a casa é o primeiro, e é realmente, porque muito dificilmente a escola conseguirá corrigir, conseguirá mudar alguma coisa se em casa não houver isso. Então, esse relacionamento saudável faz com que a criança tenha referências. Quando disse sobre a liberdade, liberdade como? Vamos explicar isso, porque ainda mais se nós pensarmos nos adolescentes, quando nós dizemos liberdade, vão dizer, não, eu tenho direito de dizer o que eu quiser, vou fazer o que eu quiser. Tem essa questão. A liberdade é o que, por exemplo, uma pessoa que não aceita, quando a pessoa começa a não aceitar pequenas coisas, é claro, se eu estou num relacionamento, eu sei que tem limites, eu sei que tem coisas que não posso ultrapassar, mas quando começa a haver imposição, mesmo que mínima, começa-se a cortar a liberdade da pessoa. Então, quem corta uma coisa mínima hoje, amanhã vai cortar algo maior. E com o tempo, aquilo vai descambar em situações graves. Antes de chegarmos a esses casos de relacionamento entre casal, eu gostaria talvez que nós pegássemos, por exemplo, na questão da educação dos filhos, porque a ideia é educar para termos uma sociedade melhor. Então, que outros métodos se pode utilizar, pensando numa educação caseira, para educar e para produzir futuras gerações? Eu vejo, por exemplo, ao falar de filhos, o relacionamento conjugal se aprende observando os pais, não é, dentro de casa, os adultos, o relacionamento entre adultos, mas também a parte dos adultos, como colocam as crianças em casa em interação umas com as outras, o relacionamento entre irmãos, primos e tudo isso. Como é que se relaciona? Muitas vezes nós estamos a pensar muito no que está de fora, no relacionamento conjugal. Mas eu vejo que o ciclo da violência pode começar mesmo no relacionamento entre os irmãos. As palavras, a forma de reagir a um não em determinada situação. Então, é instruir, mostrando que há limites. Cada pessoa... É interessante, o nosso limite é a nossa pele. Nós não podemos transpor além disto e avançar para cima do outro. A forma como os adultos corrigem as crianças nas suas brincadeiras, às vezes umas brincadeiras um pouco mais intensas, como é que se corrige? Qual é a abordagem que se faz ao rapaz e à menina quando um agride o outro ou quando desvalorizamos aquela agressão porque é brincadeira? Então, começa por aí. Nós temos, às vezes, uma preocupação com coisas maiores, coisas macro, mas há coisas bem pequenas que vão passando despercebidas. Nesse ponto aí da interação, nós já podemos fazer uma observação direta e ver qual está a ser a tendência, porque um outro fator que que está presente nos ciclos da violência também é a personalidade das pessoas, não é? E nós temos de ter em conta, começando em casa, há que ter, os adultos têm de ter essa consciência que são observadores. A personalidade, o contexto do relacionamento que vivem, a exposição à televisão, aos vídeos e à internet, etc. Por aí. É necessário nós entendermos os tipos de abusos que podem existir dentro de casa, o abuso físico, o abuso sexual, o abuso emocional, para verbal, também... A agressão verbal também existe, sim. Não é? Psicológica. Há vários tipos de abuso, de agressão que afetam. E isso, essa questão desses abusos, eu acho que é só se conseguimos combater com o empoderamento das mulheres. Porque normalmente, e não é 100%, mas normalmente, esse tipo de violência é do homem em relação à mulher. Acontece o inverso. Acontece, e conheço casos. Mas, a partir do momento que a mulher tem condições, é empoderada, consegue... como é que eu digo? Quando ela se sente capaz de se sustentar financeiramente, emocionalmente, aí ela consegue pôr fim à série de abusos, porque, como eu disse anteriormente, sempre tem o começo.
Se a mulher está segura de si, consegue travar ali e acabou. Mas quando a mulher depende mentalmente, psicologicamente e financeiramente também, isso também afeta, acaba por se submeter, acaba por aceitar algumas coisas que, juntando, acaba por se tornar grave. A falta de empoderamento da mulher cria mesmo casos de violência? Enquanto o professor falava do empoderamento da mulher, eu penso no ponto em que, embora as estatísticas nos indiquem que a população cabo-verdiana é maioritariamente masculina, 50 e tal por cento por 40 e tal por cento de mulheres, o que nós vemos mais a circular são mulheres no dia-a-dia e mães, as mulheres como chefes de família. Esse empoderamento, sim, poderia ser efetivo, poderia ter um efeito melhor, mas há algo que eu vejo que tem impedido e trabalhado em contramão deste empoderamento, que é a própria mulher. Quando os filhos fazem alguma coisa em casa, o que é que a mulher diz? Quando o teu pai vier, vou-lhe dizer. Qual é o ensino que se está a transmitir a partir daí? Que o homem tem de ser violento. Que o homem tem de ser aquele que impõe e que vai castigar. Então começa muito por uma mudança de mentalidade e trabalhar na nossa linguagem. A nossa linguagem tem de ser positiva. E a mulher não tem de esperar ser empoderada, mas quando ela vier a ser empoderada, muito mais do que ser empoderada, ela deve ter a consciência do seu poder de influência e da sua capacidade, porque a mulher tem um poder muito grande de influência sobre o homem e sobre outras mulheres, porque é uma igual, se identifica. Então começa pela consciencialização do seu papel, de qual é o alcance do seu poder, para então saber usá-lo de forma equilibrada. Daí, eu desconstruiria essa questão do empoderamento. Não seria necessário o empoderamento se a própria mulher tivesse a consciência do seu papel e não esperasse e tirasse essa responsabilidade da disciplina e de outras questões e transpusesse para o homem. Não, o homem é que tem esse papel. Isso não seria o empoderamento mesmo da mulher? Essa capacidade de saber não autoempoderamento, então. Exatamente. eu acho começaria por ali. Sim. Primeiro, tem que ser mesmo. Tem que tomar... Porque a nossa sociedade, o homem e todo o conjunto da sociedade, porque se falar de empoderamento, coloca outra vez a tónica só sobre o homem. Toda a responsabilidade da violência está sobre o homem? Não. A mulher também. Quem educa as crianças? A maior parte. Quem educa? A nossa sociedade, nós somos frutos da educação de quem? Eu diria que Cabo Verde é uma sociedade matriarcal. Nós temos a mãe, nós temos a avó, nós temos a madrinha, a tia. As mulheres são figuras significativas no contexto familiar. Por mais que tenha presença masculina, famílias equilibradas, mas muitas vezes é a mulher que acaba por receber esse papel de educar, porque tem a sua forma também de falar, muitas vezes um pouco mais amistosa, e ela própria vai transferir a parte desagradável de disciplinar para o homem. O castigo para o homem. Sim. É como se o homem fosse o mal da fita. E a mulher, o homem e toda a sociedade pode fazer campanhas e pode fazer muita coisa para o empoderamento da mulher, mas se ela não se consciencializar e assumir isto, vai ser mais complicado. Mas aí tem a questão do educar, não é só... Pronto, temos, como disse a psicóloga mulher, talvez como a figura central, mas a educação das crianças atualmente, menos do que há alguns anos, também depende da nossa sociedade. Eu me lembro que vizinhos, familiares até distantes, faziam parte da minha educação. Por exemplo, se eu estava na rua fazendo algo que, mesmo que eu sabia que era algo errado, se passasse um vizinho, não, ele conhece a minha mãe, conhece o meu pai, se eu não me acalmar, daqui a pouco vão saber em casa. Aí acabava por intimidar de uma certa forma. Mas atualmente isso acontece menos, acontece muito menos,
até porque alguns pais acabam por atacar os vizinhos se tentarem corrigir. A psicóloga Lenesa falou muitas vezes da questão da consciencializar. A consciencialização pode ser o primeiro passo para prevenir VBG? Sim. O primeiro de que passo, forma? O primeiro passo é saber exatamente, conhecer a situação, saber que é errado, no geral, saber que a situação ao que chegamos, porque chega-se ao caso em que tira-se a vida de uma pessoa. Portanto, todos sabemos que é errado. A partir daí, saber o que fazer, como. Há várias formas. Por exemplo, acho que atualmente temos apostado mais na punição. A pessoa cometeu o crime VBG, aí vai ser punida. Mas o foco deveria ser, na minha opinião, na prevenção. E isso vem do conhecimento, do reconhecimento, reconhecer que aquilo acontece, que aquilo não deveria, mas acontece, para depois podermos tomar medidas desde as crianças. Porque se nós prevenirmos, começamos a trabalhar com as crianças, lá no futuro já vamos acabar. Não tem raiz. O problema vai perder a base. Já não vamos falar tanto desse problema mais à frente. Mas se apostarmos na punição, como eu acho que se tem feito, ali a base continua. Vamos continuar a ter aquilo que futuramente vai causar o problema. Hoje, a presidenta do ICEC, comentando o caso que aconteceu em Gil Bispo, em Santa Catarina, no interior da Ilha de Santiago, disse que acha que é necessário começar, talvez, a diminuir a divulgação dos casos, a noticiar os casos menos e começar também a expor mais o agressor em vez de expor a vítima. Isto poderia começar, talvez, poderia diminuir casos de VBG. Gostaria também de vos ouvir sobre este comentário que ela fez a este caso que está a marcar a atualidade. Em relação à divulgação, pronto, focar no agressor, sim, mas eu acho que esses casos devem ser divulgados para o conhecimento público, devem ser divulgados, até porque eu não acho a onda de condenação que surge normalmente após o conhecimento desses casos acaba por, na minha opinião, acaba por intimidar, acaba por deixar o agressor um pouco mais contraído. Calma, o Cabo Verde, o país todo está contra, porque é algo errado. Eu acho que essa divulgação, pelo contrário, acaba por ajudar, acaba por reprimir essa questão. Eu também iria muito por esta linha, porque se nós diminuíssemos essa exposição, é como se estivéssemos a abafar os casos. Então, essa exposição é importante para que as pessoas saibam, porque muitas vezes pensam que isso é coisa de antigamente. Mas nós estamos a ter uma juventude cada vez mais violenta. E a questão é exatamente não saber resolver os seus conflitos, a dificuldade na resolução de conflitos. Agora, temos de ter atenção quando nós expomos esses casos, qual é a tónica. A tónica não é no agressor no sentido de elevar aquilo que ele fez, mas mostrar que não fez bem. O que não fez bem. E claro que há outros contornos que isso poderá tomar, mas as vítimas têm sido muito expostas, sem dúvida. Infelizmente, elas já não estão cá para se defender. Né? E é como que vitimizar a vítima por uma segunda vez, mas cuidado com a exposição exagerada do agressor, mas é preciso trabalhar o ato em si e não apenas a pessoa. O ato, porque vai-se ligar a agressão à pessoa. Esse indivíduo é mau, mas o ato que ele fez, qualquer um está suscetível de cometer algo errado. Então nós temos de pôr a tónica no ato e mostrar o quão errado é e, de uma forma pedagógica, trabalhar. E outro ponto que eu gostaria de trazer aqui à questão. Expor demasiado o agressor, isso não despoletaria mais violência?
Nós temos o agressor e o ato. Sim, sim. Isso não poderia, tônica maior sobre o agressor, não traria outros atos e ondas de violência. E lembrar que o agressor sempre tem família. Tem uma mãe, tem pai, tem irmãos, tem familiares. E nós estamos a levantar a sociedade contra a família dessa pessoa, muitas vezes a culpar, etc. Então, a tônica não deveria ser elevar o agressor ou a vítima, mas o ato em si e fazer uma transmissão pedagógica para mostrar soluções para a resolução de conflitos. Neste programa Sociedade Aberta, lembrando que é interativo, ou seja, você que está connosco vai poder participar, mas agora temos a participação aqui da Sónia Almeida, ela é psicóloga na Ilha do Sal. Para mim, a chave para realmente diminuir os casos de VBG é realmente a educação. Nós precisamos apostar mais na educação. Os pais precisam tirar tempo. Precisamos fazer aqui uma educação parental para que os pais possam estar preparados para educar os filhos. Porque o que eu tenho percebido é que os próprios pais muitas vezes não estão sabendo como conversar com os filhos, não estão sabendo como passar a mensagem da igualdade e equidade aos filhos, e isso está criando um embrulho aqui que nós precisamos rapidamente trabalhar. E particularmente eu acho que é com os pais. Nós devemos criar aqui um sistema, um programa de educação parental para dar ferramenta aos pais para poderem trabalhar lá em casa com os filhos. Não adianta só a escola, não adianta só instituições de comunidade. Precisamos que os pais estejam preparados para isso, mas os pais muitas vezes não sabem como fazer. Então nós precisamos de educação parental para ajudar os pais a saberem como educar para a prevenção dos casos da VBG. Como educar os pais para prevenir esses casos, para poderem saber e depois passar também para os filhos? Exatamente. Nós precisamos daqui de criar programas, não é? Como eu disse, de educação parental. Precisamos criar estratégias específicas para que os pais possam perceber a educação lá em casa, como deve ser feita, das meninas e dos rapazes, não é? Porque aqui nós temos a tendência de criar uma diferenciação grande, o que é para as meninas, o que é para os rapazes, e isso, não é? Culturalmente vai se enraizando e vamos criando comportamentos que depois vai sair em casos de VBG. Então nós precisamos parar, refletir como nós estamos educando os nossos filhos, qual é a separação que nós estamos fazendo entre meninas e rapazes, que estamos a criar esse problema de VBG mais à frente. Precisamos refletir sobre a forma que estamos educando, precisamos criar estratégias, os pais precisam de ajuda para que possam mudar, se calhar o que não estão fazendo bem, mas que muitas vezes não sabem que estão a errar, para que possamos tratar esse assunto de raiz mesmo, e só com a educação é que vamos conseguir combater isso. Sociedade Aberta, hoje com o tema prevenir para, ou melhor, educar para prevenir casos de VBG. É agora que vai poder mesmo participar. Eu gostaria só de ouvir os vossos comentários rapidamente do que disse a Sónia Almeida. Ela tocou em dois aspectos. Qual é que lhe chamou mais a atenção? Ela falou da questão daquela separação que muitas vezes pode existir, a forma de educar uma menina e um rapaz é um bocadinho diferente, não deve ser. Eu gostaria de ouvir primeiro. Eu acho, o que me ficou foi a parte em que ela fala dos pais que realmente precisam de ajuda, porque estão a fazer, achando que estão a fazer o correto, mas na verdade acabam por enraizar na mente da criança aquela ideia que há coisas que não são, que os rapazes não podem fazer, e há coisas que as meninas não podem fazer. Com isso, acabamos por ter aquela grande separação mesmo. Colocamos ali um limite até onde a menina pode ir e até onde o menino pode ir. E acho que isso, sim, concordo que isso acaba por afetar, por condicionar casos. O que me chamou a atenção foi exatamente este ponto que ela referiu aos pais. Eu concordo que, sem dúvida, nós estamos numa geração de pais muito frágeis. Há uma fragilidade muito grande na paternidade, pois os pais parece que se sentem limitados diante desta geração. É uma geração que parece que ao nascer vem logo com o dedo assim para os tablets, não é? A geração do AI. E então os pais parece que ficam
atônitos, sem saber como reagir. Parece que eles sabem mais do que nós, mas não é assim. Então, os pais é que estão muito fragilizados, já não sabem falar com os seus filhos, esqueceram-se como é que receberam a sua educação e parece que a mente está vazia e ficam bloqueados diante desta geração, não sabendo como reagir e deixam pela educação das telas, a educação já nem a educação dos vizinhos, que era fundamental, era um grande suporte aos pais que agora estão sozinhos, sentem-se sozinhos, diante do projeto da educação que parece maior do que aquilo que realmente é. As campanhas que nós temos em Cabo Verde sobre a sensibilização, as campanhas contra a VBG, têm dado resultado? Acho que têm dado resultado da sua percepção. Campanhas, não sei, mas a lei, a aplicação da lei que surgiu, acho que 2011, se não estou em erro, já são 13 anos, nota-se que hoje não há, já não há tantos casos, já não há tantas situações extremas, porque há alguns anos, antes dessa lei, antes de se tornar um crime público, era normal. O que escandaliza uma pessoa, não é? Falar-se de agressão acontecia diariamente e as pessoas aceitavam. As mulheres normalmente agredidas acabavam por aceitar, sabendo que havia maior dependência, sobretudo financeira. Havia essa maior dependência, então com isso as mulheres... Mas essa questão da dependência também é algo que podemos discutir, porque às vezes pode ser um acordo entre família, entre que o homem pode ir trabalhar e a mulher pode ficar em casa, ou vice-versa. Pode ser um acordo. Hoje é isso. Mas antigamente não era visto como, como assim. Porque dizer que o homem que trabalha fora de casa, não, a mulher não trabalha, em termos de trabalho físico, a mulher normalmente trabalha mais em casa. Claro. Cuidar de uma casa, aquilo não é... Por isso que a tarefa tem que ser repartida. Exatamente. Eu gostaria de ouvir a Lenisa rapidamente. Nós temos um telespectador já em linha sobre essa questão das campanhas de sensibilização contra VBG, se tem dado resultado. Honestamente, eu não sei dizer, não sei até que ponto tem tido grande efeito, mas sim o conhecimento desta lei talvez tenha inibido um pouco, mas eu diria que não apenas nessa fase da dependência, mas mesmo desde o namoro de adolescentes, já começa a ter essa possibilidade de cada um. Eu posso fazer o que quiser, posso dizer o que quiser, e aí há reações um pouco mais enérgicas. Eu não sei se as campanhas ou o conhecimento da lei e as informações que são dadas já de casos consumados. Vamos voltar para a questão da escola daqui a pouco. Agora temos um telespectador a partir da Ilha do Maio. Portanto, Bruno Reis. Olá, boa tarde, Bruno. Sim, boa tarde. Nós gostaríamos de ouvir os seus comentários. Também, se tiver alguma questão, esteja à vontade. Ok. A minha intervenção entra no sentido apenas de reforçar que a minha psicóloga tinha dito anteriormente, a necessidade que nós temos de reeducar os nossos filhos, não é? E também nós, como pais, assumimos outros papéis, a necessidade de quebrar muitos estereótipos de géneros que existem no Parlamento e também deixar um apelo ao nosso Ministério da Educação para fazer novos currículos onde entra a área social. Na qualidade de psicólogo e aluno que estudou FPS, Formação Pessoal e Social, Educação para a Cidadania, etc., existe essa necessidade de trabalhar conceitos sociais e formas como nós conseguimos lidar com muitas problemáticas. Porque se a família tiver o seu papel, a escola estiver pronta também para ajudar, para reforçar, teremos mais um avanço significativo e podemos prevenir a questão da violência racial. Está bem, Bruno, nós agradecemos a sua contribuição neste programa. Muito obrigado, Bruno Reis, a partir da Ilha do Maio. Ele aqui a dar a sua opinião, gostaria de ouvir também sobre o que ele disse. É muito importante. Nós estamos a falar de educar para prevenir, mas a educação passa também pela instrução, a informação. E a escola tem um papel fundamental, como ele falou aqui, havia tal disciplina de FPS.
e não quero perder essa oportunidade de realçar essa disciplina, o valor que tinha, porque trabalhava-se de forma muito prática e podia-se chegar aos pontos dos tais estereótipos criados para desmistificar e desconstruir esses estereótipos dentro do contexto escola. A família é muito importante, mas lembremos que os professores geralmente são grande referência para os alunos. E em fases muito novinhos, quando são muito novinhos, aquilo que o professor diz, o que o professor ensina, quando leva para casa, os pais não podem discutir, porque o professor disse assim. Então nós temos de aproveitar isto. E mesmo nas fases mais crescidas, quando já havia disciplina de FPS, os alunos têm aquela tendência de abrir, quando em casa não tem essa oportunidade de uma comunicação mais interativa e mais saudável. Então, eu reforço aquilo que o colega Bruno trouxe. Concordo. Sobretudo na parte que a psicóloga falou, que as crianças, a partir dos 6 anos, o que o professor diz na escola, ele leva para casa. O pai pode ser o professor do professor, mas ali em casa ele é só o pai. Então, o que o professor disse na escola é que está certo. A disciplina de FPS que existia, sabemos, não existia para essas crianças. E acho que essa educação, disciplinas do tipo, devem ser implementadas desde o primeiro ciclo, no final do primeiro ciclo, porque é onde as crianças ainda estão mais abertas a receber essas informações, essas indicações. Então, quanto mais cedo, melhor, na minha opinião. Temos uma telespectadora em linha, Fátima Santos, de Madeiralzinho, aqui em São Vicente. Olá, boa tarde. Fátima Santos, nós pedimos para ouvir só no telefone, porque se ouvir na televisão tem um atraso de alguns segundos. Sim, boa tarde, senhora Deir Santos. Boa tarde. Você terá som de você a televisão ou afastar da televisão, que é para não poder ouvir direto, está bem? Já me vou... Ok, por favor, esperamos então, vai afastar um pouco, por favor. Está bem. Então, enquanto... Sim, senhora Deir Santos, a Fátima, eu queria pôr uma questão, por favor, sobre o BBG. Pode estar à vontade. Você ouvir só na telefone, você afastar da televisão. Você está ouvindo? Não te ouvi, sim, senhora. Agora sim, pode avançar. Alô? Pronto, creio que perdemos agora o contacto. A nossa produtora vai falar com essa telespectadora. Vamos então avançar, porque há essa questão da evasão escolar também. Alguns especialistas que dizem que quando a criança abandona a escola, o adolescente abandona a escola, aqui muitas vezes, quem abandona a escola, ali pode ir para outros caminhos, a caminho da criminalidade, e que o abandono escolar e a criminalidade podem andar juntos, e isso vai surgir também casos de violência. Como é que a escola pode trabalhar e reter as crianças e os adolescentes na sala de aula? Nós temos uns casos aqui meio gritantes. É um desafio, porque não diria que a escola tem esse poder de reter, mas todo o contexto da sociedade, a família, a sociedade, as ofertas que são feitas em termos de ofertas formativas e por aí em diante, têm um papel fundamental que trabalham juntos para essa motivação. Se os alunos veem a escola como um lugar de obrigação e os pais os vão lá depositar porque não têm onde ficar e porque a escola é obrigatória, então há um sentimento de revolta e de rejeição. Eu vou para a escola enquanto os meus pais me obrigarem. A primeira oportunidade que eu tiver, eu vou-me embora para viver a minha vida. Mas se a escola for mostrada como um espaço meu, em que eu vou participar da construção da minha vida, isso sim poderá ajudar os alunos a terem um maior compromisso, a entenderem o seu papel como participantes e atores do seu processo de ensino-aprendizagem. E eu entendo sim, há vários indícios que nos mostram que a evasão à escola anda
paralelamente e em algum momento vai interceptar o mundo da criminalidade, sim. Porque quanto menos instrução, menos a capacidade de ter uma melhor coerência. É claro que não vamos dizer que imediatamente todos os que abandonam a escola serão criminosos. Não, há várias razões que levam a isso, mas há uma relação muito próxima. Uma escola, então, nós podemos dizer uma escola assim, humanizada, menos engessada, aquela exposição que nós temos as crianças, os alunos, olhando para uma sala de aula, fica aquela sensação, parece anos 80, 90, um atrás do outro, a escola, a sala, a exposição que tem aqui, as salas precisam ser mais interativas, as aulas, para cativar os alunos também e para formar bons cidadãos. Sim, mas acho que mesmo numa sala com a estrutura que nós temos, com a disposição das cadeiras como temos, depende do professor, depende muito do professor também, criar, e temos professores criativos. Sim, o professor é criativo, mas nós sabemos que há condições que às vezes não dá para o professor fazer outras coisas. Mas temos... Eu acho que é mais na questão da falta de tempo, porque temos um plano anual, temos um plano trimestral a cumprir, mas tendo tempo, o professor consegue criar condições para ter uma aula interativa, para fazer a escola ser mais apelativa, em que as crianças têm o prazer de estar na escola. Temos uma telespectadora em linha, não a Fátima Santos, que perdemos aquele contacto. Agora é Marlene Almeida, também de São Vicente. Olá, boa tarde. Sim, sim. Tem que ouvir só o telefone, porque senão fica muito ruído, não conseguimos. Sim, Marlene, tem que diminuir o som da TV e ouvir só o telefone, porque senão a comunicação não funciona. Sim, boa tarde. Boa tarde, eu estou a ouvir, mas tem que diminuir o som da televisão. Sempre quando ligar para a televisão tem que fazer isso. Senhora, a questão é a seguinte, nós professores, nós temos... Sim, pode avançar. Sim, nós professores, nós temos uma carga muito grande em questão de BGB. Em questão de uma professora, às vezes, vêem alunos que têm BGB em casa e cheguem na escola e contam. Às vezes não têm a vontade de estar com os pais ou com um vizinho. Havia um caso, uma aluna, por acaso, disse-me ela não dorme porque os pais têm barulho toda a noite. É preocupante, ou não? Exatamente. Tá bem, nós agradecemos a partilhar esta informação conosco. Lenisa Soares, isto é preocupante também. Enquanto psicóloga, como é que olha para isso? É preocupante e, infelizmente, é muito mais comum do que aquilo que a gente gostaria. É muito mais frequente nós encontrarmos essas situações. Qual é o maior perigo aqui? Nós estamos a formar a consciência de um indivíduo, de um ser humano, seja ele menino ou menina. E ao presenciar, ao estar exposto a esse tipo de situações no seu dia-a-dia, vai normalizar e vai crescer entendendo que isso faz parte da dinâmica do dia-a-dia e poderá fazer esta menina, no caso desta menina, uma potencial vítima, porque cresceu com isso como sendo o normal. O seu normal vai incluir este aspecto da violência. Então ela vai entender que, pronto, a mulher deve aprender a conviver com isto. Ou poderá também, no caso de um rapaz, se a violência é por parte do pai para a mãe, poderá perceber que é lícito, em determinados momentos, ele, enquanto rapaz, manifestar-se dessa forma, manifestar o seu desagrado através da violência. Mas atenção, há também violência de mulheres em relação a homens. Isso tem acontecido, mulheres a subjugar os seus companheiros, a agredir naquilo de que a mulher é protegida. Eu vou lançar outra questão para terminar rapidamente, porque o tempo avança. A educação para a cidadania na sala de aula poderia prevenir esses casos, os casos de VBG que nós temos?
ajuda. Mas, como eu já disse, e a telespectadora que telefonou relatando este caso, falou desse caso, tem que ser em casa. Mas o que fazer com esta criança? O primeiro local temos que responsabilizar os pais. Vive com os pais passam a noite toda a brigar. Tem que ter a responsabilização parental, tem que ter. Mas o primeiro trabalho a ser feito é em casa. Ao trabalhar em casa, vamos trabalhar na comunidade e depois a escola é o reflexo de tudo isso. Porque aquilo que a criança vê na sua casa, na sua comunidade, a criança leva obrigatoriamente para a escola. E vai resolver, se na zona, na comunidade, resolvem-se os problemas com violência, é dessa forma que a criança vai resolver na escola. Tem que ter uma disciplina para mostrar, não, há outras formas mais saudáveis, melhores para se resolver. Mas não é só com isso. Eu acho que uma disciplina dessas, na escola, se não houver aquela parte da casa, terá muito poucos efeitos. 30 segundos para si, Lenise, só para nos dizer, enquanto psicóloga, enquanto mãe, encarregada de educação também, professora, o que mais fazer para educar, para prevenir casos de VBG? Persistir. É persistência, porque nós somos uma equipa. A família, a escola, a comunidade, nós temos de perceber que temos de persistir, insistir, a transmitir esses valores, a mostrar o que não se deve fazer, mas também a mostrar como se deve fazer. Substituir os maus hábitos pelos bons, desconstruir os estereótipos e construir aquilo que é correto. Então o caminho vai por aí. Eu agradeço a presença dos dois neste programa Sociedade Aberta, que hoje nós estivemos aqui a falar sobre educar para prevenir casos de VBG. Voltaremos a estar juntos agora no dia 2 de abril. Vamos dar uma atenção especial à utilização dos serviços de saúde, isto no âmbito do Dia Mundial da Saúde.